Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Petrobras atravessa o período mais difícil de sua história. A empresa enfrenta uma reestruturação financeira que ocorre ao mesmo tempo em que vê despencarem os preços do petróleo. Em razão desse momento delicado de sua história, que algumas vozes do setor defendem que é preciso mudar o modelo de exploração do petróleo para que o país não perca a oportunidade de exploração do pré-sal. Hoje, a Petrobras é a única que pode explorar o pré-sal. Mas a Comissão Especial da Petrobras e Exploração do Pré-Sal discute propostas que retiram da empresa a exclusividade de operação dos consórcios. E nós, do Brasil em Debate, programa da Rádio TV Câmara, vamos discutir as alternativas com os deputados Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, e Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Deputados, a Petrobras deve manter a exclusividade na exploração do pré-sal, deputado Davidson? Olha, primeiro que não é a crise só da indústria de petróleo no Brasil, é a crise mundial. Todas as empresas estão reduzindo seus investimentos porque o petróleo caiu de $120 o barril para cerca de $35 o barril. O que é que está acontecendo agora? Uma certa recuperação do preço, e nesses últimos 2 meses a Petrobras recuperou seu valor de mercado aqui, 74 bilhões de reais na recuperação do seu valor de mercado. Além disso, as receitas operacionais da Petrobras são muito positivas, batendo recorde de produção, produtividade. E, nesse sentido, eu acho que nós não poderíamos mudar esse marco regulatório do petróleo hoje. Nós não estamos mudando. Concessão existe no Brasil e existe para a área do pré-sal, apenas para a área do pré-sal, exatamente esse modelo de partilha, que eu acho um modelo importante com a situação da Petrobras como operadora única. Acho que não existe necessidade de mudar. Você pode explicar a diferença entre os modelos? A diferença é o seguinte, na concessão, quando uma empresa extrai o petróleo, ela é dona do petróleo e paga ao Estado apenas os royalties e participações especiais. Portanto, ela é dona do petróleo que extrai e ela faz o que quer com esse petróleo. Pode exportar, importar, o que quiser. No modelo de partilha, não. A propriedade do óleo extraído é do governo, ou da União e do governo federal, e do país, portanto, e é ressarcido à empresa os seus custos e um excedente para remunerar a sua atuação. Portanto, eu acho que esse é o modelo adequado e, além desse modelo adequado, a manutenção dela como operadora única, porque manter ela como operadora única é controlar o processo produtivo, é a garantia do desenvolvimento tecnológico fundamental para ela manter essa frente que tem hoje. É a maior empresa e a melhor empresa de exploração em águas ultraprofundas do mundo. E esse controle tecnológico é fundamental para nós, além, efetivamente, de possibilitar essa questão do conteúdo nacional, porque a escala de produção, ela sendo a única empresa operadora, vai permitir ter demanda para fornecedores internos. Deputado Otávio, o senhor é a favor da manutenção da exclusividade da Petrobras na exploração do petróleo? Não, é indispensável mudar. Nós temos uma riqueza grande, paralisada, no fundo do mar. A Petrobras hoje, lamentavelmente, é uma empresa super endividada, mais de 500 bilhões, sendo que 300 bilhões a curto prazo. Não tem caixa. Por mais que uma produção prossiga, não é o suficiente para que poupe-se valor em dimensão necessária para ela sozinha ir ao fundo do mar e explorar. Tecnologia, qualidade, recursos humanos, não se discute. Viva a Petrobras! É uma honra para todos os brasileiros, mas o que se fez com a Petrobras, o assalto praticado à Petrobras, o drama da governança que a Petrobras viveu, as decisões equivocadas e essa ausência de capacidade de investir paralisa, asfixia. O Brasil hoje produz 2 milhões de barris, poderia estar produzindo mais, se tivesse mais oxigenação. Não há nada de errado em ter empresas outras que possam aqui explorar. Nós temos uma Agência Nacional do Petróleo que fiscaliza, que define os campos, que, portanto, tem uma salvaguarda e está vigilante em relação a tudo que tem a ver com soberania nacional. Nós temos hoje mais de 180 mil pessoas desempregadas na Petrobras. Nós temos uma realidade muito perversa. Então, nesse instante, entender que a Petrobras, sozinha, dar cabo de explorar essa riqueza,
eu acho que é um contrassenso. Não há nada de errado em desonerar a Petrobras disso e facilitar outros agentes econômicos que queiram participar. Há, inclusive, ociosidade no cenário mundial do petróleo para promover esse tipo de exploração. Então, nesse instante, eu acho que é muito bem-vinda a desoneração dessa responsabilidade da Petrobras, ela sozinha, e também porque tem que ser a partilha. O Brasil veio muito bem, de 97 até 2007, com o modelo de concessão. Veio a partilha, paralisou, não teve mais praticamente nenhum leilão na ANP. Então é preciso ter uma visão mais moderna dessa perspectiva de exploração do ouro negro, do petróleo. Infelizmente, hoje, nós estamos numa situação caótica. Deputado Davidson, a Petrobras está se desfazendo de ativos, está cortando alguns projetos. Quer dizer, ela tem condições hoje financeiras de tocar de uma maneira intensa a exploração do pré-sal? É curioso, porque no período da concessão, a concessão não foi um grande êxito. Primeiro que a produção que foi obtida durante esse período, grande parte dela veio maturada do período do monopólio. E segundo, no período da concessão, vamos ver lá nos 12 leilões realizados pela ANP, o 13º foi um fracasso porque a Petrobras não participou. Todos os outros 12 leilões ocorridos no Brasil, no regime de concessão, todos eles foram exitosos por conta da participação da Petrobras. Agora, como é que foi feito, por exemplo, na Noruega, quando tinha dificuldade de exploração do petróleo? Estava no início da exploração do petróleo. No nosso caso, é um problema de dificuldade conjuntural. Não é um problema estrutural da Petrobras, é um problema conjuntural. Aliás, nos 2 anos, no ano 2016 e 2017, está equacionado o problema do endividamento da Petrobras nesses 2 anos. Como é que nós precisamos fazer? Fazer como fez a Noruega. O Estado fazer esse investimento. O Estado tem fundo soberano, o Estado tem formas de capitalização da Petrobras, como foi feito em grande parte do mundo. O problema é o desenvolvimento. Sou absolutamente contra deixar o petróleo lá embaixo. A riqueza precisa ser utilizada. Agora precisa ser utilizada de maneira estratégica, senão nós não vamos desenvolver a economia brasileira. E sim vamos desenvolver as grandes empresas. Nós não podemos voltar a ser exportador de produto primário. Isso não agrega valor aqui no Brasil. Na verdade, nós temos um drama da fonte energética. Até quando o petróleo será tão importante assim? A humanidade procura alternativas. É óbvio, o petróleo perdurará durante muito tempo, mas ao lado disso, alternativas estão sendo criadas. Então é preciso atentar para isso. Então, diminui valor de petróleo, sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos uma realidade em que o Brasil, lamentavelmente, todos os anos gasta cerca de 18 bilhões nas suas transações correntes em importação de derivados, diesel e gasolina do petróleo. A saída é o quê? Refinar. Foi outro problema, porque nós temos Abreu Lima paralisado praticamente e temos Comperj no Rio de Janeiro, a obra ali não concluída. Bilhões foram investidos, bilhões foram roubados, milhões de pessoas estão desempregadas, milhares de pessoas estão desempregadas. É preciso concluir e a Petrobras não tem esse capital. Essa aqui é a dificuldade. Por quê? Porque ela entrou num processo de dificuldades tremenda, de atoleiro institucional por conta da Lava Jato, por conta do assalto que praticaram, da corrupção que praticaram na Petrobras. Mas nós temos que salvar a Petrobras. E a Petrobras tem que ter uma saída para isso. Vê-se o que está acontecendo nos Estados Unidos. Quanto que o Brasil vai ter que pagar por conta das ações movidas em função de a Petrobras ter ações no exterior e os investidores, por conta desse drama todo, ajuizaram ações em instâncias judiciárias contra a Petrobras. Então não se sabe o tamanho desse rombo que vem pela frente. Eu acho que é preciso encontrar saídas. Imaginar que sozinha ela vai, não vai. É preciso abrir. E tem mais. Quando a gente propõe ela ser desonerada da obrigação de sozinha explorar, ela não fica impedida. Ela vai ser mais seletiva. Ela vai identificar melhor aonde interessa ela, sim, entrar como operadora. Então, a aprovação dessas matérias são absolutamente justas e facilitadoras de um horizonte de desenvolvimento do setor petroquímico e setor de petróleo no Brasil. Deputado Davidson. Olha, eu acho que o exemplo dos Estados Unidos foi muito bem colocado. O que é que houve na crise, quando teve a crise do subprime nos Estados Unidos? Na crise do subprime nos Estados Unidos, tinham empresas importantes e estratégicas que o governo americano disse, essa aqui não podem quebrar, porque senão a economia quebra. É o caso da nossa Petrobras. E quero dizer que
também a favor de toda apuração de roubo, mas o problema principal da Petrobras não está aí, está na queda do preço do petróleo que atingiu todas as grandes empresas petroleiras do mundo, não foi específico da Petrobras, é um setor que está em crise no mundo. E aqui nós temos, e ela corresponde hoje a 10% do PIB brasileiro. Então o Estado tem que ter uma posição, uma visão estratégica para ela, para retomar essa atividade econômica. O que é que foi feito nos Estados Unidos no período da crise? A GM foi praticamente estatizada, grandes bancos. Aliás, no governo Fernando Henrique teve isso no PROE. Quando o setor financeiro brasileiro teve crise, teve intervenção porque era uma área estratégica de manutenção do sistema de capitalização no Brasil, de financiamento no Brasil. Isso tem que ser feito agora, nós temos uma crise, não é uma situação trivial. Portanto, eu acho que nós temos que desenvolver essa questão de uma participação do Estado no sentido de retomar essa indústria de petróleo. Porque, olha, a Petrobras foi fundamental para a retomada da indústria portuária, para a indústria de fabricação de navio, a indústria naval brasileira. Está em crise? Está. Reduziu, mas era 8 mil, hoje está em 60 mil, mesmo com a crise, chegou a 80 mil. Então, nós precisamos levar em consideração que nós temos um desenvolvimento estratégico a ser feito no país. E é esse desenvolvimento estratégico que nós precisamos visualizar e não ter uma visão imediatista, porque também o projeto que foi apresentado pelo senador Serra não é esse projeto que está aqui. O projeto que foi apresentado pelo senador Serra, ele colocava a Petrobras no mesmo patamar que todas as outras empresas. O que saiu do Senado foram mudanças que levaram à categoria de ação preferencial, ou seja, a Petrobras hoje tem a preferência na identificação de certas áreas. Mesmo assim... Foi isso que eu... Exatamente, isso. Mas ninguém está proibido, nem impossibilitado de fazer investimento. Ela é operadora única, 30%, 70% todo mundo pode fazer investimento. O que não dá no Brasil, nós prosseguimos com uma convicção romântica de que o Estado é capaz de tudo. E a Petrobras, o mais êxito que tenha revelado ao longo da sua história, ser uma empresa digna, enfim, seus profissionais, etc. Não a direção que assaltou a Petrobras, enfim, essas questões todas. Isso é um outro papo, é uma questão policial. Estamos falando da instituição Petrobras. É óbvio que ela tem que ser recuperada, é óbvio. O Tesouro vai ter que recapitalizar a Petrobras de alguma maneira, mas no horizonte de desenvolvimento, sem procurar parcerias, não vai. E está aí o setor naval em crise, eu acho que está afundando o problema do setor naval. Quantos foram os pedidos para construção de equipamentos e navios para atuarem na retaguarda offshore, que estão paralisados ou tiveram que ser desfeitos, etc. A Sete Brasil. Olha, é um drama danado. Então o país tem que passar isso a limpo. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta e hoje nós estamos conversando sobre a exploração do pré-sal com os deputados Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, e Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia. Deputado Otávio Leite, o senhor falou sobre matriz energética. Realmente o mundo anda discutindo se vale a pena continuar queimando petróleo, porque isso está levando a uma situação crítica na atmosfera. E também tem a questão do preço, né? A OPEP prevê aí que o Brasil seja o maior produtor de petróleo nos próximos anos, porque eles estão segurando a produção. No momento que o petróleo está com preço tão baixo, vale a pena investir em acelerar a exploração ou era melhor manter? É preciso ver a escala da demanda. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, tem uma frota de carros e caminhões muito grande, ainda é uma fonte energética fundamental. No entanto, a questão ambiental cada vez fala mais alto, e assim tem que ser. Energia eólica, energia solar. Quando descobrirem em larga escala e a preço barato, ou melhor, uma forma de produzir carro elétrico, imagina como é que não vai ser o impacto. Todas essas variantes mais ecológicas, por assim dizer, têm que ser perseguidas e estimuladas ao máximo. Mas, por outro lado, ainda há muito o que percorrer para se alcançar um estágio em que o petróleo não será mais necessário. Essa é uma verdade. Então, tem que prosseguir a exploração, cada vez com mais métodos ambientalmente recomendáveis e menos danosos, por aí vai. E o Brasil tem avançado nessa perspectiva. Aqui disse o deputado Denis, isso é verdade. A exploração em águas profundas, a tecnologia melhor no mundo, é sem dúvida aquela que foi produzida na Petrobras.
O que nós precisamos é de capital. Sem recursos, não vai. A Petrobras sozinha, hoje, ela não tem poupança interna, não tem nada sobrando para poder investir praticamente o que ela precisa. Porque ela tem uma dívida gigantesca, ela tem um problema de credibilidade que a gente tem que resgatar. Então, como resolver isso? Como é que acaba o Comperj, por exemplo? Precisam de alguns bilhões para uma refinaria para refinar 150 mil barris. Ela tem esse capital nesse momento? Não tem. Ela tem que fazer uma parceria público-privada. Eu, particularmente, advogo que as ações ordinárias, que tem o comando das decisões da companhia, elas tenham que ter ainda uma prerrogativa do Estado brasileiro. Inclusive, eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que impede a alienação da Petrobras. Agora, as ações preferenciais e por aí, pegar outros parceiros, criar parcerias público-privadas, isso é indispensável. Sem o que nós vamos ficar paralisados e a riqueza lá no fundo do oceano e o tempo passando, e aí, como é que nós ficamos? E só para fechar, quando eu disse que o Brasil importa 18 bilhões, o Brasil tem um déficit em tudo que entra e tudo que sai, que a gente comercializa com o exterior, na ordem de 80 bilhões por ano. 18 disso é porque a gente não refina o suficiente de petróleo e de diesel. Por quê? Porque não funcionaram a expansão das refinarias que se propunha, né? Por conta desses dramas todos da corrupção também. Então a gente tem que dar uma guinada nessa história aí e salvar a Petrobras. Deputado Davidson, vale a pena tirar o petróleo barato? E essa questão que o deputado Otávio colocou, como investir o necessário nesse momento? Olha, primeiro que petróleo não é só combustível. Tudo que está aqui nessa sala é produzido pela indústria petroquímica e é fundamental a produção de petróleo. Isso vai durar. A importância estratégica do petróleo ainda na economia mundial, ela perdura aí por muito tempo. O segundo aspecto diz respeito à questão da produção de petróleo no Brasil. Então, a produção de petróleo no Brasil, ela tem... Nós fazemos muito em importação, na verdade, de produto de óleo diesel, que é o principal, quem pesa na balança comercial brasileira, exatamente produto de refinado. As refinarias, nós passamos muito tempo sem fazer investimento. Qual foi o grande problema? É que isso ocorreu no período de baixa de preço de petróleo, de valorização cambial, e o endividamento da Petrobras tem muito a ver com esses dois elementos. É claro que o Lava Jato contribuiu muito para a desestruturação administrativa da Petrobras. Nós temos que apurar, aprender, mas nós estamos falando aqui da indústria de petróleo no Brasil, que, aliás, no mundo, vamos estudar quais são as experiências exitosas da indústria de petróleo no mundo. Todas as grandes reservas de petróleo estão sob controle do Estado e de estatais, exceto o Canadá e os Estados Unidos, que tem outra história na construção da indústria de petróleo. Aliás, a indústria de petróleo nasceu nos Estados Unidos, exceto esse aí. São grandes empresas estatais controlando o processo de produção. Não existe mais um monopólio de petróleo no Brasil. Grandes multinacionais atuam, inclusive atuam no pré-sal, no regime de concessão. E não sei se todo mundo aqui está sabendo, mas é uma informação rica de que o grande poço de produção de petróleo no Brasil, hoje, na área do pré-sal, foi devolvido pela Shell à Petrobras, dizendo que não tinha petróleo. E a Petrobras, a partir daí, nós temos um dos grandes mananciais de petróleo na área do pré-sal exatamente por isso. Então, nós precisamos levar em consideração que no regime de partilha, como operadora única, várias outras empresas podem atuar. Aliás, atuam. A Petrobras atua em parceria com a Shell, a Petrobras atua em parceria com a Chevron, a Petrobras atua em parceria com a Sinopec. O que nós queremos é que a área estratégica fique sob o controle nacional. E que, do ponto de vista em relação à capitalização, o Estado capitalize a Petrobras, e temos recursos para isso, temos fundo soberano, temos outras alternativas que, aliás, foram utilizadas por vários outros países no mundo para viabilizar a sua indústria estratégica num período de crise. Então, eu não sou daqueles que defendem que o petróleo deve ficar lá parado. Nós devemos produzir, até no custo baixo agora, para avançar no processo interno, do mercado interno brasileiro. Mas não entregar esse setor, esses ativos, num período de preço baixo para as grandes multinacionais. Porque a riqueza de uma empresa de petróleo não é sua produção imediata, são suas reservas. As suas reservas e as reservas das 5 maiores grandes empresas de petróleo do mundo estão reduzindo. E é por isso que essa grande pressão para entrar no pré-sal brasileiro. Eu acho que o Brasil não pode esperar.
e a forma de resolver o problema financeiro da Petrobras é a capitalização. É isso, Deputado não pode Otávio Leite. esperar. Não pode esperar. Se você não tem o capital próprio, se você tem uma agência, se hoje há uma transparência muito maior em todas as ações, se o país não está em conflito externo, não há ameaça de guerra, enfim, não há por que sustentar que não se abra mais oportunidades para investimentos privados. O que importa é que se produza, e o que se produz paga royalties. Aliás, os royalties diminuíram a barbaridade. Vê-se o que está acontecendo nos municípios no Rio de Janeiro, o próprio estado do Rio de Janeiro, os estados produtores como um todo, todos pesadamente sofrendo por conta dessa diminuição do que lhes era repassado através dos royalties. Um drama muito sério. Então, não há por que hesitar, não há o que temer, há o que tomar em atitudes para que nós possamos avançar. O Brasil precisa refinar, o Brasil precisa concluir as suas refinarias. E a petroquímica, que é indispensável, o plástico está em tudo que é canto, ela é preciso também ser apoiada. Agora, se nós temos uma crise econômica severíssima, uma crise do Estado brasileiro muito aguda, sem poupança pública, o que o governo consegue investir por ano? É uma vergonha, é muito pouco diante do que é o orçamento da República. Aliás, menos receita tem havido. Então, o que vai poder ser feito? Muito pouca coisa, a não ser que se tenha uma visão mais ampla, mais arejada. Há o que temer? Não há o que temer. É uma questão de atitude política, de fazer com que a Petrobras se abra. Ela prossiga, ela atue, mas ela se abra a outros parceiros que têm capital. Isso que interessa. Deputado Davidson, quando o senhor fala o controle estratégico, são as decisões sobre quanto tirar, o que é exatamente? Quando tirar, quando produzir e o que controlar. Porque nós já tivemos 13... Isso não é possível no regime de concessão? Isso não é possível no regime de concessão, porque você perde esse controle. Não está estabelecido em regime de concessão. Aliás, não existe no mundo, em áreas estratégicas, regime de concessão em grandes produtores de petróleo. Não existe. Isso existiu até a década de 50. Da década de 60 para cá, isso deixou de existir. Por quê? Porque os países produtores de petróleo, que têm grande potencial, perceberam que quem estava controlando as suas reservas e manipulando os preços e fazendo os seus interesses prevalecerem sobre os interesses do país, eram as 7 grandes. Então, essa transformação histórica da indústria de petróleo... As 7 grandes são as grandes empresas petrolíferas multinacionais. Então, isso já foi uma realidade, uma experiência internacional histórica. Então, nós não estamos discutindo aqui assim, teses ideológicas, nós estamos discutindo um projeto de país. Nesse projeto de país, me parece que cabe, pelo fundo soberano que o Brasil tem hoje, de fazer um investimento que movimente a sua economia sem necessariamente. A Petrobras não é fechada. A área de distribuição de gás não é fechada, a área de produção, a área de gás natural, das distribuidoras de gás natural, tudo foi aberto, todas essas áreas foram abertas. A Petrobras não é uma empresa fechada, a Petrobras tem capital aberto na Bolsa de Nova York. Então, nós não estamos tratando de uma empresa fechada, nós estamos tratando de uma empresa de sociedade anônima, né, de economia mista, que está aí no mercado, e que, para defender o que nós estamos falando em relação ao petróleo, a produção e o controle, nós estamos falando em país. Não estamos falando só na Petrobras. Nós estamos falando que nós precisamos ter esse controle. Isso a ANP não pode fazer. A ANP não pode fazer o controle de desenvolvimento tecnológico. A ANP não pode garantir escala de produção para o conteúdo nacional. Então, o que eu concordo com o deputado é que nós temos um problema de financiamento. Isso é real. Como resolver o problema de financiamento? É entregando? É abrindo? Na verdade... Ou proporcionando ao Estado recuperar esse grande potencial. A gente está perdendo 30 ativo. Segundos, deputado. É preciso lembrar o seguinte, quando se fura um poço, é um risco. Por mais estudos técnicos apontem que aqui tem óleo, mas é um risco, mas isso custa, e não custa barato. Então, você permitir que outros furem, qual o mal que há nisso? Existe hoje algum tipo de experiência? Mas a lei precisa ser mudada, porque no pré-sal tudo tem que ter a Petrobras. Se a Petrobras não tem dinheiro, ora, por que não ter outros parceiros? Essa é a questão. E temos que salvar a Petrobras. Muito obrigada, deputados. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar esse ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.